Fala pessoal da VA Capital, espero que estejam todos bem nessa quarta-feira maravilhosa, mais um dia que se inicia. Um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe todos vocês e vamos de notícia. Bom, vocês viram aí na capa do vídeo um gráfico que mostra que a Bolsa do Brasil fazia muito tempo que não estava tão barata assim. Ela teve nesses patamares assim em 2014, ou seja, parece que os ativos não cresceram, mas a gente tem várias empresas, né? Então, possivelmente, supostamente, qualquer empresa aí que você investir vai estar menor do que o que deveria estar. Então, pode ser uma oportunidade. A gente está vendo a Bolsa dos Estados Unidos, né, caindo agora. Também é uma oportunidade em dólar, mas ainda vai cair mais porque a dívida lá está em 37 trilhões. Eles estão baixando a Bolsa, o pessoal investir nos títulos públicos. O dinheiro, quando investe nos bonds, né, que chama BONDS lá, chama bonds, que são os títulos públicos dos Estados Unidos, entra direto na veia lá dos Estados Unidos. Aí com isso eles têm caixa, eles conseguem investir para diminuir a dívida pública. Por que está essa dívida pública? Porque deu muito dinheiro, imprimiu muito dinheiro. Acho que na época aí do Biden nunca se imprimiu tanto dólar nos últimos 15 anos. O tanto que imprimiu num curto período equivale a 15 anos de impressão de dinheiro. No Brasil é a mesma coisa. Quando você imprime muito dinheiro, você deixa aquele dinheiro não valendo nada, porque tem muito no mercado. Por exemplo, a Tailândia é assim, a Indonésia é assim. Você vai lá, uma vez eu fui na Indonésia e aí a conta deu 1 milhão do dinheiro deles lá que eu esqueci. Então, e equivalia tipo a US$ 100. E deu 1 milhão. Eu falei, nossa, você gastou 1 milhão na conta, que é muito dinheiro para eles, porque o salário mínimo lá é baixo. Mas voltando aqui para o Brasil, né, voltando tudo, as empresas continuam muito boas. Você vê que a CEMIG aí em um ano pagou 17%. A Vale comprou uma parte da CEMIG por 2 bilhões, vendeu agora por né, uma parte dela e já deu um lucro de 36%. Porque para vencer no Brasil, as pessoas têm que estar mais preparadas, né? Os gestores, o CEO. A gente comentou o caso do BRB lá, que o CEO do Banco Master, ele até investiu no Atlético Mineiro, ele é um dos mais que gasta dinheiro entre os banqueiros, né? Ele tem a maior casa de Orlando, só para você ter uma ideia. E agora talvez o BRB, que é o banco lá de Brasília, vá ajudar ele para ele sair dessa crise, porque se ele ficar devendo, aí perde um pouco a credibilidade da renda fixa, né, do CDB, de outros produtos, porque o fundo garantiador de crédito, né, é um fundo que o pessoal, que os bancos colocam um pouquinho e aí divide. Só que para usar essa dívida que ele deixou, iria mais de 80%. Então é perigoso. Mas falando em ação, as ações continuam boas, pagando bons dividendos a preço muito baixo. Você também vê os fundos imobiliários bem baratos, porque a taxa de juros está alta. É um mercado que ainda vai crescer bastante no Brasil. Porque pensa assim, olha que legal. Só tem 3% da população do Brasil, 3% da população, e 1,75% tem mais de 10 anos ativos. Ou seja, tem um mar de crescimento gigantesco. Quando as pessoas aprendem a investir, elas recebem mais dividendos, né? Então elas não contam com o INSS, elas não contam com o FGTS, elas não contam com qualquer coisa, porque elas já têm um valor investido. Isso faz desenvolver a população, faz desenvolver o mercado, abre mais empresas dentro da bolsa, surgindo mais empregos, mais capital. Então isso ainda é muito grande, porque se a gente comparar com os países desenvolvidos, por exemplo, a Europa é muito velha. Então o pessoal já passou por esse período que o Brasil está passando. Se você for pegar a Constituição do Brasil aí de 75 anos, ainda é um país muito novo, que está ainda engatinhando. A Europa já são países mais velhos, mais robustos, né? Você vê a Itália, tem muita história, né? E lá o pessoal já nasce já investindo, principalmente ali em Londres, né? A galera
já tem esse quesito. Nos Estados Unidos também, que é um país já também mais antigo, mais forte, o pessoal já nasce já querendo investir, tem muito mais bilionários, aí então você tem a linha ali dos bilionários, você vai ter um monte de milionário. E no Brasil ainda está crescendo, a galera tá, hoje é muito mais fácil ficar milionário do que antigamente. Hoje o conhecimento que está liberado pra gente, tanto em investimento, empreendedorismo, na internet, até inteligência artificial, te ajuda, né? As ferramentas, eu quero dizer, as ferramentas, o conhecimento é muito mais rápido, muito mais dinâmico para a gente conseguir alcançar, né? E uma parte disso se dá investir na bolsa. Você vê que os grandes investidores, eles estão na parte financeira, né? Eles têm ações, eles compram fundos imobiliários, eles investem, eles têm quantidades. Isso chama ativo. O que é ativo? Ativo, podemos dizer assim, né, metaforando, é você ativar sua vida. É você colocar dividendos, você colocar entradas. Se você olhar para o seu extrato e ver, tá tudo verdinho lá, caindo dividendo, entrando todos os meses, constantemente. O que é o passivo? O passivo, por exemplo, você comprar um carro, uma Ferrari. Você põe lá R$ 1 milhão na Ferrari. Ela é um passivo, ela não vai te dar um retorno. Agora, se você alugar essa Ferrari, fazer todos os dias você aluga um pouquinho ela, por R$ 2.000 o dia, R$ 4.000 o dia, então ela vira um ativo, porque ela está te dando uma renda. Passivo seria você não alugar, você só gastar dinheiro, né? Por exemplo, aquelas pessoas que gastam com roupas caras ou com marcas caras e depois troca a coleção, aí ela já não usa mais e ela só vai gastando, gastando. Então isso daí já é um passivo, não está te dando um retorno. Agora, se você vende aquela peça, ela se valorizou, por exemplo, e você compra outra. Aí ela vira um ativo. Porque tem várias marcas, tem pessoas que compram, esperam elas alguns anos e aquela marca se valoriza, aí ela vende, aí sim. Então é o jeito que a gente lida com as coisas. Não tem problema você ter as coisas, mas se você fizer de um jeito inteligente que possa te dar um retorno, porque imagina assim, se você só perder dinheiro, você, por exemplo, tem uma casa e aquela casa não está alugada tantos anos. Então imagina quanto você deixou de ganhar naquele momento e poderia te dar uma rentabilidade. Por exemplo, você tem uma casa que você não aluga, aí ela custa 300 mil, você poderia alugar por 1.800. Você deixou de ganhar uns 800 mil em 30 anos. Poderia se tornar milionário apenas com aluguel. Agora, se você aluga e esse retorno, uma hora ele se quita, né? Mesma coisa das ações. Por exemplo, você investe na Vale, a Vale paga 14%. Então, você tem 100% do seu capital, você pôs 100 mil. Quanto tempo levaria para você receber esse 100 mil de volta em dividendos? Então, seria de 6, 7 anos, você já quita. Depois que entrar, o que entrar da Vale é lucro, entendeu? Por isso que a média de investimento são 7, 10 anos. Porque uma hora a ação paga tantos dividendos, que o que você investiu você já colheu. E o legal é que você não tem preocupação de ter que vender a casa, vender o seu ativo, colocar tempo, né? É lógico que você tem que estudar, mas você tem que estudar de uma maneira prazerosa, né? Cuidar do orçamento da sua família, saber quanto você vai gastar, quanto você vai investir. Sempre se paga primeiro, o que é muito importante. Às vezes o pessoal gasta primeiro, paga as contas primeiro, depois o que sobra ele investe. Deveria ser o contrário. A gente investe primeiro, lógico que é uma filosofia de vida, porque uma hora você vai ter tanto investimento que tanto faz, né? Você pagar suas contas ou não. Acho que o começo é mais difícil. Tem até um stories aqui que eu postei, até no VA Capital lá no Instagram, sigam a gente, que mostra que depois de R$ 100.000 investido, você já tem uma constante, né, estatisticamente, que você já meio que conseguiu, né, lá para o seu longo prazo, esse 100 mil, ele vai dar uma rentabilidade aí de 10, 12% ao ano, então você já vai ter uma renda 3 vezes, 4 vezes mais do que o INSS, porque o INSS você está pagando para o governo, e você não vai ter aquele retorno. O seu patrimônio, que daria 3 milhões em 30 anos, fica para o governo.
e ele te dá 2, 3, 4, 5, 7. E você poderia ganhar 30 mil, né? Porque você tem 3 milhões. Mas enfim, são coisas que está cultural, né? Que já está. Compre uma casa, compre um terreno. Só que a casa que valia 50 mil, hoje vale 700. Né? Então, a nossa geração, pelo menos a minha aí de 90, a geração de 2000, ela tem que ser mais estratégica, né? Primeiro você faz o investimento, ganha uma rentabilidade, aí sim você pode se alavancar financiando uma casa, ou tentando comprar à vista, né, com desconto, ou construir, comprar um terreno, mas quando você já tem o dinheiro. Se você começa com dívida, infelizmente, né, já atrai, não entra, né, dinheiro, só sai. Aí não tem quem vence, né, quando você chega numa parte da sua vida, você só vê saindo, você tem que esperar, recalcular, ver o que dá para diminuir suas contas, vender coisas que não tem muito sentido, igual aquela pessoa, por exemplo, apareceu uma oportunidade, comprei uma casa, aí ela compra na planta, essa planta não vai dar dinheiro para ela, você tem que comprar coisa que vai entrar dinheiro para você, entendeu? Mas vai dar positivo daqui 7 anos, só que 7 anos você já deixou de ganhar, entendeu? Para ganhar 100 ou 200 mil a mais. Não tem muito sentido. Então, você vai comprar uma planta, aí comprou um apartamento, alugou, comprou carro, outro carro, uma moto. Então, isso não tem sentido. Né? Isso não é aumentar o seu bem. Isso é você comprometer o seu salário, nada de entrada, né? Só saída. É o financiamento de um, financiamento de outro, financiamento de outro, financiamento de outro, financiamento de outro. Né? Então, essa pessoa que está super endividada, o que ela tem que fazer? Ela tem que sentar, respirar, falar, vou começar do zero. Vou vender o carro financiado, vou vender o outro carro financiado, vou vender a moto financiada, vou vender o apartamento financiado e vou tentar vender o imóvel na planta. Ela vai juntar tanto dinheiro que, por exemplo, 300 mil ela junta, vendendo tudo isso. Ela não tem nada de bens. Mas esses 300 mil vai dar 3 mil para ela por mês. Aí sim, ela compra o carro de 1.000, sobra 2 e ela vai investindo. Fora o salário dela, né? É só um brainstorm, coisas que os clientes trazem, né, para mim. Que nem outro dia eu estava atendendo uma moça, ela falou, Vi, ela é mais de idade, né? Eu tenho 200 mil na poupança. Aí, vou arredondar para 100, vai, que a gente já fez assim, a conta com 100. Aí sempre a poupança ela é segura, mas sempre vai dar 400, 400, 400. Então ela está deixando de valorizar, que nem ela, hoje o mercado está na baixa, ela poderia investir, né? Daria 1.000 fora a rentabilidade do crescimento. Porque imagina assim, a gente está no fundo do poço. Eu sei que é difícil entender, mas nas ações ou nos fundos imobiliários ou em cripto, a gente sempre investe quando está ruim. Porque depois, no longo prazo, né, depois de 5 anos assim, a tendência é aumentar, é crescer. Então, além dos dividendos, né, dos 1.000 que ela recebe, 900 por mês, ela também tem essa linha de crescimento. Né? Então, é um jeito de pensar, é um estilo de vida diferente e que eu trago aí para vocês. Bom, pro mercado, a gente pode ver, aproveitar, né, o Brasil e os Estados Unidos também. O dólar ainda vai ficar forte se continuar assim no Brasil, então a gente pode ver o dólar a 6,70 ou a 7,70. Vamos bater uma aposta. Eu brindei, né? A gente abriu um vinho quando ele chegou a 6, porque não é culpa nossa. A gente só pode mudar o nosso universo, né? Então, um dólar mais forte para quem tá fora é uma alegria para quem tá dentro. É ruim. Até tem um amigo que ele fez faculdade nos Estados Unidos e na época que ele foi, o dólar era 2. Aí ele falou, se o dólar fosse agora, eu não teria como me bancar, porque ele ainda recebia do Brasil, né? Hoje já até 2 vezes vai, agora 5 vezes já fica complicado, né? Mas é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tem a nossa mentoria, se você quiser entrar em contato. Se você acha que isso está agregando a sua vida, deixa um comentário, deixa um curtir aí pra gente. Encaminha para quem está precisando, ou as pessoas estão preocupadas aí com a bolsa, o que está acontecendo. E a gente sempre vai conversando, tá bom? Deixa aí o comentário. Segue a gente também no Instagram, VA Capital e os protagonistas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar
aí pra gente, tá bom? Excelente dia para vocês, trabalhem bastante, invistam bastante, não apostem, esse negócio de aposta é besteira, invistam bastante, tá bom? E vão para cima, sempre pense em ganhar mais com as ferramentas que você possui hoje, que seria a Prey. Tamo junto.